Novamente, meu nome é Ifioma Ebo. Estou aqui com meu colega Greg, do gabinete do prefeito de Justiça Criminal de Nova York. E estamos aqui para contar uma história sobre o trabalho que estamos fazendo e temos feito em Nova York. Mas eu quero começar com uma citação de um livro realmente ótimo chamado Palácios para o Povo, de Eric Klinenberg, onde ele fala sobre infraestrutura social. E ele menciona que a infraestrutura social não é o seu local de trabalho, não é a sua casa, é esse terceiro espaço. É aquele espaço onde a comunidade se reúne. São seus parques, seus espaços abertos, suas praças. Suas bibliotecas são esses bens públicos em uma comunidade. Pode até ser o lugar onde você faz o cabelo, mas é onde esses laços sociais são formados. Esta é realmente a base do trabalho que estamos fazendo em Nova York para usar o design ambiental e a criação de espaços como ferramentas para abordar a segurança pública. Em Nova York, estamos atualmente trabalhando em 15 empreendimentos de habitação pública em toda a cidade. E só para te dar uma ideia, a população média nesses empreendimentos é de cerca de 2.000 a 3.000 pessoas. E assim, o que conecta esses 15 bairros diferentes é que eles foram historicamente marginalizados. Há um alto índice de desemprego. Há um desemprego sério. Também a habitação superlotada. Essas são áreas onde as pessoas se sentiram negligenciadas, mas também há oportunidades lá. Existe uma grande vontade da comunidade e dos residentes que vivem lá. E assim, o que fizemos foi unir policiais locais com residentes em habitação pública para co-criar soluções que utilizam o design como uma ferramenta para a segurança pública. Mas o fortalecimento de capacidades está realmente no cerne dessas soluções, treinando os residentes e ajudando-os a entender o que é necessário para realizar a transformação dos espaços públicos e aproveitar esse trabalho de fortalecimento de capacidades para formar líderes nas comunidades e transformar a natureza da segurança comunitária. E assim, vou passar a palavra para meu colega, Greg, que vai falar sobre o trabalho de fortalecimento de capacidades. Obrigado. Boa tarde, olá. Bom te ver. É a minha primeira vez na Suécia. Ótimo. Estou realmente me divertindo muito. Sou do Canadá, então estou acostumado com o clima. Então, isso é algo normal para mim. Eu tenho um histórico em policiamento e planejamento urbano. Então, o que isso significa é eu passo minha vida com as vítimas de crime e violência, com as pessoas que respondem a isso, a polícia e assim por diante, e com os criminosos. Então, nós convivemos com gangues e membros de gangues e pessoas assim. Porque se você vai prevenir algo, precisa entender isso. E essa foi uma premissa fundamental do nosso trabalho quando começamos. Fomos contratados pelo gabinete do prefeito de Justiça Criminal para analisar o crime, a justiça e a prevenção, nesses 15 projetos dos quais você ouviu falar. E temos feito isso por cerca de 20 anos. E eu tenho que te dizer, a ideia de ir para a maior cidade dos Estados Unidos, com 8 milhões de habitantes locais, provavelmente 18 milhões, para toda a região, com os projetos de habitação pública, os projetos que você pode conhecer de filmes. Foi como? Como? Vamos fazer isso, quero dizer. Tínhamos uma noção disso, mas não sabíamos ao certo. Sabíamos que o prefeito havia escolhido esses 15 locais. Sabíamos que era importante fazer isso e queríamos que funcionasse. Então, começamos com a filosofia do princípio, chamada crescimento seguro. O crescimento seguro é um tipo de design de prevenção ao crime, meio que potencializado. É como construir capacidade nos bairros porque acreditamos que os bairros são a base da prevenção e da segurança. Se você vai criar cidades inteligentes, elas não podem ser muito inteligentes se você continuar a ter pessoas vítimas de crimes. Isso não é nada inteligente. Então, nossa ideia era ver se podemos fazer funcionar de uma perspectiva de segurança, uma perspectiva de planejamento e uma perspectiva policial, com residentes envolvidos. Então, essa é a questão. Então, esse é o modelo, esse é o livro que escrevemos sobre projetos antes de Nova York e está disponível na Amazon, você pode adquiri-lo. Ele apresenta estudos de caso em que temos trabalhado. Mas a essência disso é que, em 2007, nós meio que modernizamos o Septed
e dissemos, vamos torná-lo baseado na vizinhança. E você notará que é uma árvore lá. Não apenas porque somos pessoas do meio ambiente, mas porque a árvore é a chave para garantir uma boa segurança. Porque a árvore tem 3 partes. Ela tem as folhas, tem os galhos e tem as raízes. E o que acontece com a prevenção excessiva é que cortamos os ramos, mas não cavamos nas raízes. Então, deixe-me te perguntar isso. Quantas vezes você já ouviu em suas cidades, neste país, políticos querendo prevenir crime, instalando câmeras públicas CCTV? Levante as mãos. Oh, meu Deus, temos muito trabalho a fazer então. Aqui está a questão sobre as câmeras. As câmeras são as folhas da árvore. Eles estão cortando os galhos. Nunca ouvi falar de uma câmera que construa capacidade na vizinhança. Usamos câmeras o tempo todo. Mas a chave é o contexto. É como você faz isso da maneira certa. Então, o contexto aqui é como construímos comunidades seguras, não apenas cortando os ramos com tecnologia simples, porque cidades inteligentes envolvem tecnologia em um nível, mas deve ser uma tecnologia que seja tanto social quanto técnica. Chamamos isso de sistemas sociotécnicos. Essa é a chave então. Francamente, começamos com crianças muitas vezes, crianças e famílias. E nós falamos sobre juntá-lo, e posso te dizer isso, uma das maneiras mais poderosas de iniciar um processo. A maneira mais poderosa do meu ponto de vista é a comida. Comida. Especialmente se você tiver comunidades diversas, porque elas trazem tanta comida deliciosa de diferentes partes do mundo para a mesa. E em muitas iniciativas de construção comunitária, eles dizem, para promover o engajamento em festivais, comida, música, uma ótima maneira de começar. Mas começamos apenas com isso. Começamos com estou conhecendo você. Porque, muitas vezes, o que acontece é que eles dizem, temos um bom engajamento em nossa comunidade, porque temos um bom festival. E eu amo festivais, sou músico, toco conga. Então estou sempre lá fazendo alguma coisa estranha com minha banda. Mas isso, na verdade, não é prevenção do crime, isso é conhecer seu vizinho. Porque você se importa com ele, isso é uma coisa muito diferente. Então, começamos nos conhecendo, criando laço, e passamos para a etapa seguinte de fazer o trabalho, porque o trabalho para prevenir o crime não é simples, é um trabalho difícil. Sabíamos que isso ia ser difícil. Então, aqui está um caso, na verdade na Nova Zelândia, onde temos algumas pessoas reunindo os vizinhos, juntando as crianças, fazendo um projeto de pintura na rua. Uma estratégia de engajamento simples, nada complicado. Então, o que você faz é montar equipe. Assim, o CEPTED, você ouvirá sobre isso. Em alguns segundos, eu vou descrever. Está utilizando design para minimizar as oportunidades de crime, analisando áreas-alvo, e nos tornamos muito técnicos sobre como mapeamos os problemas e como usamos os recursos. Temos um novo app GPS que usamos. Residentes podem mapear o medo e podemos mapear os níveis de medo. É muito avançado tecnologicamente, mas isso pode acontecer, até que consigamos iniciar a colaboração. Então, em Nova York, e você ouvirá sobre isso em um segundo com o Enfioma. Mas como? Quem estava envolvido nas equipes e tivemos residentes, tivemos autoridades de habitação, tivemos policiais aqui. Estamos fazendo treinamento e todos recebem o treinamento junto. Então, estamos todos ao redor da mesma mesa. É uma mensagem psicológica muito poderosa. Quando todos estão sendo treinados com a mesma linguagem, porque muitos dos obstáculos para realizar a prevenção é que nem sequer falamos a mesma língua. Nós nos reunimos, a polícia fala de um jeito, os planejadores falam de um jeito e os funcionários do governo falam de um jeito. A chave é fazê-los falar a mesma língua. O treinamento faz isso. E isso foi uma parte importante do nosso trabalho. Nós treinamos, acho, por cerca de 1 ano tínhamos uma equipe em cada um dos 15 locais. E a equipe formulava sua análise, diagnosticava o problema e começava a formular seus planos. Então, o CEPTED é uma parte importante disso. A chave é como o CEPTED opera ao observar oportunidades de crime. Quando você olha para qualquer cidade, ao observar onde os crimes se concentram, não são distribuídos igualmente. Está sempre agrupado no tempo e no espaço por razões muito precisas. Algumas dessas razões são que é uma oportunidade fácil, uma presa fácil.
Eles não estão lá, a iluminação lá é ruim. Fizemos muita iluminação nesses projetos habitacionais para aumentar a iluminação e reduzir os níveis de medo ao ar livre. Assim, o septeto físico ou septeto 1 trata de observar as localizações de lugar, as localizações de espaço e tentar minimizar as oportunidades de crime. Agora, este em particular, acredite ou não é um grande exemplo. Este é um dos locais de nitrogênio e é um exemplo de alguns bancos com tabuleiros de xadrez ao lado de um local de habitação. E uma das razões pelas quais não é um exemplo realmente bom é que você pensa que isso vai proporcionar uma boa observação daquela área. O problema é que os olhos vêm do prédio, mas você vê que a maioria dos prédios está realmente fechada. Então, ninguém está prestando atenção lá. E, em segundo lugar, a distância está além do que chamamos de distância proxêmica. E até agora, as pessoas podem não ter tanta propriedade sobre isso. Essas são as estratégias físicas que ajudamos os residentes a entender. E então houve a septa de segunda geração. Isso é meio que o elemento social do septeto. Atualmente, existe uma associação internacional chamada Associação Internacional de Septeto, a ICA, e temos um capítulo europeu que faz o septeto de primeira geração. Até onde sei, ainda não há um septeto de segunda geração na Europa, nem na Suécia. Até agora. Mas é assim que começa. Começa com a criação de espaço, elementos sociais, fazer as pessoas trabalharem juntas, planejarem juntas e realizarem esse tipo de atividade cultural. Então, fazemos muito trabalho em torno de atividades de criação de espaço, e você ouvirá sobre isso. Então, nós diagnosticamos, nós estudamos. Usamos análise de crime, usamos mapeamento de crimes, como os residentes montam um mapa de crimes. Normalmente nada, mas esse é o ponto. Essa é a sua oportunidade de ensiná-los algo técnico que eles realmente gostam. Nosso aplicativo digital nós o desenvolvemos no ano passado. Meu colega está aqui comigo. Ela estará na sua sessão esta tarde, que na verdade desenvolveu o aplicativo onde eles podem circular e mapear suas áreas em termos de medo, em tempo real. E esse diagnóstico permite que eles mesmos, quando vão fazer o plano, digam, sabe, pensamos sobre o que aconteceu quando conversamos com os residentes, quando os entrevistamos, os vizinhos, quando olhamos as estatísticas da polícia e mapeamos o que aconteceu no ano passado, o que acontece este ano. Podemos realmente nos concentrar nos problemas específicos para dar à nossa equipe algo tangível para trabalhar. Não importa. O que importa é que eles trabalhem juntos, fiquem empolgados com isso e construam uma vitória. Quando você ganha vitória, você constrói autoestima positiva. Quando você a equipe quer fazer mais. É que estamos vivendo em Nova York. É um trabalho empolgante. E aí estão os planos. E isso foi no dia 18 de setembro do verão, outono de 18. Então, eles tinham seus planos. Cada bairro tinha um plano, baseado nesta construção, capacidade, engajamento. E naquele ponto do jogo, os planos estavam prestes a ser implementados. Aqui está o que aconteceu a seguir. Obrigado. Então, como parte da capacitação, era importante que os residentes entendessem o que é mapeamento. Como posso criar um mapa do meu desenvolvimento, do meu mundo em o que um mapa pode me dizer? Então, começamos treinando os residentes sobre como criar mapeamento de calor. E o mapeamento de calor é essencialmente o uso de cores para ilustrar e demonstrar diferentes partes do crime em seu bairro. Então, este mapa que você vê à sua frente usa amarelo para mostrar a urinação em público e usa vermelho para mostrar o abuso de substâncias, sendo uma espécie de destaque para as degradações do crime. E assim, era importante para os residentes realmente entenderem por que há certas áreas em sua comunidade que não estavam sendo utilizadas. Este próximo mapa realmente mostra, através dos próprios olhos deles, a atividade pró-social em sua comunidade, onde os jovens estão se reunindo, onde os idosos estão se reunindo e como podemos realmente entender como levar essa atividade pró-social para áreas que estão subutilizadas e essas áreas subutilizadas se parecem com isso.
Às vezes, há lugares onde a gestão de resíduos é precária e a iluminação é ruim, o que significa que alguns dos parquinhos não são utilizados. As pessoas se sentem inseguras. Existem algumas áreas que simplesmente não têm bancos. Não há lugar para você se sentar. Portanto, não há razão para estar naquele canto da rua, mas também nesses espaços. Há uma grande oportunidade de transformar esses lugares em uma infraestrutura social positiva. E assim, vou mostrar a vocês alguns exemplos das maneiras como o tipo de capacitação que o Greg fez em nosso programa, como isso teve um impacto no desenvolvimento de líderes e designers humanocêntricos, na criação de espaços para abordar a segurança pública. Este é um desenvolvimento no Bronx. E se chama Butler Houses. Este é um playground que não é utilizado. Você pode ver que há um contorno no terreno aqui. E esse contorno é porque havia um parquinho infantil lá que foi removido há alguns anos, mas nunca foi substituído. E agora não há lugar para as crianças brincarem, portanto, os adultos não usam esse espaço. E assim, o que se tornou uma oportunidade para crimes, para criminosos tomarem conta deste espaço para vender drogas. Mas outro desafio nesta comunidade é que mas também é uma oportunidade, que existe uma comunidade muçulmana, há uma comunidade latina, mas elas estão divididas, elas operam em silos. Eles não trabalham juntos e assim, a equipe de residentes achou que essa era uma grande oportunidade para transformar esse espaço em uma peça de infraestrutura social que pode realmente criar um vínculo social entre todos esses diferentes grupos e realmente transformar esse espaço. E esta foi uma imagem criada por estudantes de arquitetura que trabalharam com a equipe de residentes para realmente criar uma visão de como este espaço pode ser transformado, apenas usando tinta. E, por meio da valorização desse trabalho, também é possível atrair mais oportunidade e mais financiamento para a transformação deste espaço. E o que resultou foi o início de uma peça de infraestrutura social, usando a arte neste espaço público como ponto de partida e utilizando o espaço público como um diálogo, um espaço para diálogo. Este é outro projeto, também no Bronx. Estas são as Patterson House e, muitas vezes, nas habitações públicas da cidade de Nova York, os espaços abertos são cercados. Se espaços abertos são onde a comunidade se forma e espaços abertos estão cercados, o que isso significa para a comunidade? Como você cria oportunidades para as pessoas se reunirem. E assim, um dos desafios aqui foi derrubar essas cercas e transformar este espaço aberto em uma peça de infraestrutura social. Outro desafio neste bairro é que eles lidam com questões de saúde mental e abuso de substâncias. E assim, muitas vezes os residentes encontravam seringas neste espaço, aberto em particular. E assim, eles queriam transformá-lo em um jardim de serenidade. E foi exatamente isso que fizeram ao remover cerca, adicionar elementos de jardim e realmente criar esse espaço como uma oportunidade para estabelecer parcerias na comunidade entre banco, organizações sem fins lucrativos e a equipe de residente. As pessoas que estão nesta foto e que usam camisetas pretas, esses são os residentes que vivem lá. E as pessoas com camisas azuis são os muitos outros interessados diferentes na comunidade que se uniram a esta equipe para fazer este jardim acontecer. Este é outro espaço aberto nas Wagner Houses em Manhattan. E você pode ver que há 2 grandes contêineres de transporte, os blocos vermelhos, grandes ao fundo, que estão lá há anos, realmente armazenando materiais e suprimentos para a construção neste desenvolvimento. Mas por que eles estão lá? É um espaço aberto incrível. Por que deixar esse grande estorvo lá? O que também fez foi criar um espaço que as pessoas não querem usar ou frequentar porque têm medo de andar por ali. Naquele, um container de transporte. E assim, o que essa equipe decidiu fazer é transformar esse espaço em um centro comunitário, realmente, utilizando, juntando aqueles containers de transporte, pintando e criando um palco a partir disso. Este poderia ser um espaço para apresentações, onde os jovens podem se apresentar diante de outros vizinhos, onde os vizinhos realmente podem se reunir. Transformar este espaço aberto em uma peça de infraestrutura social. E assim quero enfatizar a importância
da capacitação, da formação de líderes nas comunidades e também ajudar a entender como o ambiente construído pode realmente apoiar os tipos de impacto social que desejam alcançar e a importância da infraestrutura social nesta oportunidade de construir cidades inteligentes e sustentáveis e abordar a segurança pública. Obrigado novamente. Obrigado, pessoal. Obrigado por virem. E como eu estava dizendo, saúdo, maturidade emocional e o rigor intelectual que são exigidos para realizar essas tarefas complicadas. E eu estava, pensando enquanto você falava, como você como você se comunica com os residentes sobre o trabalho que está fazendo e os resultados que isso está tendo. Bem, você sabe, é importante realmente encontrar as pessoas onde elas estão. E, temos esses grandes encontros locais, todo o ano, onde reunimos todos os residentes de cada desenvolvimento e realmente queremos aproveitar essa energia. A maneira como aproveitamos essa energia é dando a eles a oportunidade de dizer o que querem dizer. Diga-nos quais são as prioridades em sua comunidade, mas também nos diga quais são as ideias, porque somente eles conhecem a verdadeira cultura de sua comunidade e o que funcionará e o que não funcionará. Então, essa é uma maneira importante de termos essa troca de conhecimento. Nós compartilhamos informações com ele. Eles compartilham informações conosco. É um sistema de troca. E quando fizemos o treinamento, na verdade, fomos diretamente para o prédio e trabalhamos com as pessoas em seu próprio prédio. Então, quando fizemos qualquer tipo de passeio a pé, auditoria de segurança ou mapeamento de medos, fizemos isso no próprio local do projeto deles. Então, eles puderam nos contar sua história e nós pudemos ensinar no local. Assim, eles sabiam que estávamos comprometidos com o projeto real, porque estávamos lá com eles. Minha pergunta cínica seria: eles te disseram a verdade. Eles confiaram em você. Isso levou tempo para construir essa relação ou eles estavam felizes que alguém apareceu e tinha uma lista de coisas para conversar? Não, absolutamente. E você sabe, uma das coisas interessantes sobre os bairros em que temos trabalhado é que eles passaram por uma história de negligência e marginalização. E assim, tivemos que nos mover na velocidade da confiança, que é um modelo que usamos. Lindo! Copiar. Mova-se na velocidade da confiança. Sim, e às vezes não é rápido. É muito lento. Pode parecer que você está se movendo como melaço. Mas é importante avançar na velocidade em que as pessoas possam sentir que você as entende, que está ouvindo e que pode confiar nela. E eu acho que a capacitação foi uma parte enorme disso. Foi um longo processo para Greg treinar os residentes, mas, nesse processo, à medida que eles vão entendendo como o governo funciona e como as disfunções em seu ambiente contribuem para a segurança pública, eles estão, na verdade, construindo sua confiança nesse processo também. E eu suponho, Greg, que seu exemplo de comida deve ser importante aqui. Comer, compartilhar pão. Mas eu também estava pensando que há algo, cognitivamente, o cérebro não tem medo quando você come. Por definição, você não pode estar comendo e ter medo ao mesmo tempo. E isso também deve contribuir positivamente. Sim, era importante estarmos lá, mas não para ficarmos lá. Quero dizer, ouvi o comentário esta manhã sobre o consultor que vem, escreve os relatórios e vai embora. Na verdade, foi isso que não fizemos. Nós entramos e ficamos para sempre. Era como o Hotel Califórnia. Uma vez que você entra, nunca mais sai. E isso era uma filosofia. Era como, estou aqui sempre, não vamos deixar você. Você não está sozinho. Treinamos 2 dias. Eles trabalharam 3 meses. Nós voltamos. Foi imperativo. Assim, cada vez que voltávamos para a próxima iteração, a capacidade deles começava a aumentar, a ponto de seu papel diminuir, e o papel deles aumentar. E o que você viu aqui, que te deixou empolgado? Bem, estou animado para uma das excursões amanhã, onde eles vão focar em cidades mais seguras. Estou ansioso para ver isso. Eu acho Helsingborg tão bonita. As vistas são incríveis. Ainda há tanto para ver e estou ansioso por isso. Mas você está anotando e, voltando e contribuindo e sendo construtivo nesta conferência. Com certeza. Quero dizer, acabei de participar de uma palestra sobre trabalhar com crianças para a criação de espaços, o que tem sido fenomenal para mim também. Então, há muito aprendizado a ser adquirido nesta conferência. Eu só queria fazer um último comentário quando você estava falando sobre o poder da cor. Eu estava assistindo a um documentário sobre uma das suas prisões americanas, onde eles experimentaram e pintaram tudo de rosa. Tudo era rosa. Sapatos, roupas, paredes, escovas de dente, tudo era rosa e como é uma história de sol.
Todos se sentiam mais felizes, mais calmos. Havia menos problemas. Como se chama? Que crime? Ele entrevistaram um cientista cognitivo que falou sobre como o poder do rosa te acalma. E então eles entrevistaram um criminoso de alta periculosidade que havia estado lá por um tempo, com tatuagens por todo o corpo. E eles perguntaram a ele: então me diga como foi essa experiência dessa prisão rosa. Funcionou. Sim, com licença, isso é uma citação. Sim, tão embaraçoso. Nunca mais vou voltar, vou levar uma vida reta. Não sei, é genial. Essa é boa. O poder da escolha. Sim, sim, sim. E há um adendo a essa história que não abordamos nesta apresentação. E o adendo é este. E isso é realmente uma história de sucesso. Nova York e algumas das outras cidades que estão impulsionando esse movimento estão quebrando novas barreiras, do ponto de vista de um criminologista. E uma das principais áreas prisionais em Nova York é a chamada de Ilha Reichert. E eles têm trabalhado não apenas para obter esse treinamento e esse aconselhamento e as paredes rosas nas prisões, mas também para reduzir o tamanho da população carcerária. O problema com isso, é claro, é que quando os prisioneiros saem da prisão, eles voltam imediatamente para os mesmos bairros que levaram à sua prisão em primeiro lugar. O que estamos fazendo é construir os bairros para que, quando eles saírem da prisão, voltem para um bairro que realmente tenha alguma esperança. E a verdade é que a Ilha Uraigroats passou de 21 mil prisioneiros há 10 anos para 7 mil prisioneiros hoje. E a taxa de criminalidade diminuiu. Isso é um sucesso. Obrigado.